Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho muito especial, muito impactante, particularmente na minha vida e um pouquinho polêmico, desse livro maravilhoso que eu já estou até com ele aberto aqui, Ame a Realidade, da Byron Katie. Eu amo essa mulher, gente. Descobri há não muito tempo, apenas alguns meses, o trabalho da Byron Katie e tenho amado, e eu posso dizer até que existe amai antes e depois desse livro. Não só desse livro, mas da Byron Katie em geral. Tenho gostado muito. Eu digo que esse livro aqui, Ame a Realidade, é o livro que, pelo menos para mim, que mais me ensinou na prática a soltar. Que é realmente o soltar, soltar o controle e amar a realidade da forma que ela se apresenta, porque a realidade é sempre perfeita. O que é imperfeito são os nossos pensamentos sobre ela, são os nossos julgamentos sobre o que acontece na vida da gente, sobre o que a gente vê, sobre as pessoas, sobre o que falam, dizem, fazem, enfim, é que causam o nosso sofrimento. Nunca é a realidade em si, nunca é o que está acontecendo, mas são os meus julgamentos e conceitos sobre o que está acontecendo é que fazem com que eu sofra ou não. Então, esse livro ensina isso, a amar a realidade. E eu quero compartilhar um trecho dele que eu achei um pouquinho polêmico, talvez a maioria das pessoas, principalmente quem trabalha com investimentos, não vai concordar. Mas sabe de uma coisa? Está tudo bem. Está tudo bem, porque a realidade é perfeita. Quer a gente observe ela dessa forma ou não. Tá bom? Então, é sobre o quê? Sobre o dinheiro, sobre a nossa vida financeira. Eu sei que para a maioria das pessoas a questão das finanças é o que mais preocupa. Então, muitos pensam que o problema é a falta do dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, minha vida vai ser melhor, eu vou ser mais feliz, eu vou realizar mais sonhos. Então, o foco fica em correr atrás de mais dinheiro. E, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você pega se você quiser, tá bom? Mas na prática, na minha vida, o que eu tenho experienciado nessa questão de dinheiro é que quando eu corro atrás dele, ele foge de mim. Agora, quando eu mantenho foco no meu coração, na minha paixão, em fazer o que eu amo, o dinheiro fica apaixonadíssimo por mim e vem atrás de mim. Esse é o meu segredo de prosperidade. E eu já vi várias pessoas muito bem-sucedidas financeiramente falando a mesma coisa. Apenas faça com amor, com felicidade, com alegria o que você faz, siga a sua paixão, siga aquilo que faz seu coração cantar. E o dinheiro é só uma consequência disso, ok? Vamos lá. Na página 202 e 203, esse livro ele é um compilado de diálogos que a Byron Katie teve com algumas pessoas durante suas palestras há vários anos. E então a gente lê o que a pessoa fala e o que a Byron responde. Então aqui ela está falando com Ruth, uma mulher que está à beira de um ataque de nervos porque ela é investidora e ela fica acompanhando a alta e a baixa do mercado de ações. E ela a Ruth tem se tornado uma pessoa intragável, nervosa, briguenta e está praticamente tendo um colapso emocional de tanta ansiedade e frustração e preocupação. Por quê? Está preocupada com o futuro dela. Eu estou preocupada com as ações, estou preocupada com o meu dinheiro. E se quando chegar na minha velhice eu não tiver dinheiro? Meu Deus, estou caindo, vou perder dinheiro. E ela foi conversar com a Byron Katie e o diálogo é muito interessante. A vida é perfeita do jeito que é.
E quando eu li essa parte do livro, eu estava passando por um momento que eu estava quase caindo nessa mesma preocupação que a Ruth estava. Preocupação em: e se eu perder o que eu construí? E se eu perder? E se eu ficar sem? E se não tiver? E se não der certo? Ou seja, em desespero, preocupada com a provisão, correndo atrás do dinheiro e esquecendo daquilo que eu realmente amo fazer. E quando eu li isso, meu coração ficou tão tranquilo, calmo. Eu senti assim como se um peso tivesse saído das minhas costas. Então eu vou tentar compartilhar com vocês como que eu recebi isso para mim, como que isso tem me ajudado muito a até melhorar a minha relação com o dinheiro. Ok, vamos lá. Eu vou tentar ler um pouco longo, tá bom? Então a Ruth, ela estava muito angustiada porque ela estava acreditando que ela precisava tomar alguma decisão. Eu vendo as ações, eu não vendo essas ações, meu Deus, está caindo, vai cair, será que vai valorizar ou eu vendo logo? Então ela estava à beira de um ataque de nervos quando procurou a Byron Katie. E vamos ver aqui o que a Byron fala. Quando você se torna um amante da realidade, não precisa mais tomar decisões. Olha só, você não precisa tomar decisões. Essa é a primeira verdade de impacto que a maioria das pessoas vai ficar horrorizada em ouvir. Porque para elas, a gente precisa o tempo todo estar tomando decisões. Mas a Byron Katie fala que não. Na minha vida, simplesmente espero e observo. Sei que a decisão será tomada no momento adequado. Portanto, não me preocupo com o quando, onde e como. Gosto de dizer que sou uma mulher sem futuro. Ai, meu Deus, olha só! Byron Katie é realmente sem limites. Olha o que ela diz. Eu sou uma mulher sem futuro. Quando não há nenhuma decisão a tomar, não há um futuro planejado. Todas as minhas decisões são tomadas para mim, da mesma forma que todas as são tomadas para você. Ela está falando para a mulher Ruth, que estava desesperada, querendo saber que decisão tomar sobre a venda ou não das suas ações. Quando mentalmente você se conta a história de que tem alguma coisa a ver com determinado assunto, você está se apegando a uma crença subjacente. Então, a Byron Katie fala sobre crenças subjacentes, que a gente conhece como crenças limitantes. Só que crenças subjacentes são crenças que já estão enraizadas como um fato, como uma verdade no imaginário popular. Então, no imaginário popular, no discurso da consciência coletiva, você tem que tomar a decisão certa. E aí você fica com aquele peso na sua consciência, nos seus ombros, todos os músculos tensionados, você não come, você não dorme, você não sossega, porque você tem medo de tomar a decisão errada. Entendeu? Por quê? Porque no imaginário popular já existe uma crença subjacente de que nós temos que tomar a decisão certa. Mas a Byron Katie diz que não, que ela não toma nenhuma decisão. Ela é uma mulher sem futuro. Ela vive tanto no agora que ela diz, quando chega o momento e a hora, a decisão é simplesmente tomada de uma forma mais óbvia possível. Abraham chama isso de o próximo passo lógico que você tem que dar. Você vai saber quando a hora chegar que esse é o próximo passo lógico, que essa é a decisão lógica. Você fica um tempão pensando sobre qual decisão tomar. Aí você fala com um, fala com outro, aí pesquisa na internet, e fica sem dormir, sem comer, fica em desespero, fica estressado, brigando com a família, brigando com todo mundo, até que chega o momento da decisão ser tomada. E você simplesmente toma a decisão, de forma até mesmo intuitiva. Tudo que você fez de desgastar as suas emoções a respeito da tomada ou não da decisão, não teve influência alguma sobre a decisão que foi tomada no final, porque a realidade é perfeita e a decisão será tomada no momento que tiver que ser tomada. É isso que a Byron fala. Eu só tenho que esperar
porque no momento de decidir, a decisão simplesmente será tomada. Aí ela diz assim, aí ela conta aqui, durante 43 anos eu me submeti às minhas histórias sobre o futuro. Submetia-me à minha insanidade. Depois de voltar da clínica com uma nova compreensão da realidade, muitas vezes eu voltava de uma longa viagem e encontrava a casa cheia de roupa suja, pilhas de correspondência em minha mesa, uma crosta de sujeira no prato do cachorro, os banheiros uma bagunça e a pia com um monte de pratos para lavar. Essa é a Byron Katie falando. Então, a Byron Katie, ela passou muitos anos da vida sendo depressiva, sendo uma pessoa muito ansiosa e a chegar ao ponto de um fundo do poço mesmo, de ela se decidir se internar numa clínica psiquiátrica. E lá na clínica psiquiátrica aconteceu uma iluminação de forma totalmente espontânea com a Byron Katie. Eu já contei a história da Byron Katie por detalhes aqui no vídeo que fala sobre você fazer 4 perguntas. Não cancele seus pensamentos, faça 4 perguntas. Eu vou pedir para deixar no card aqui e ele vai aparecer para você assistir depois, para você conhecer com mais detalhes a história da Byron Katie, como foi o processo de iluminação. Lembra que eu falei no vídeo anterior, onde eu falei do ponto zero, que o iluminado é aquele que não tem mente. A mente são diálogos, histórias que a cabeça fica contando o tempo todo. Histórias sobre o futuro, e se você não conseguir, e aí você não vai ter para onde morar, e você vai morar debaixo da ponte, aí depois aí você vai atravessar a rua e o carro pode te atropelar. A mente não fica falando, tagarelando todas as coisas mais absurdas que nem sequer aconteceram e nem vão acontecer? Então, o iluminado é aquele que ele percebe que ele não é a mente dele e ele não vive de acordo com seus diálogos mentais. Então ela falou, depois que a Byron Katie se iluminou, ela ficou ainda viajando para fazer várias palestras, porque as pessoas começaram a perceber que ela era uma iluminada, as coisas que ela falava, todo mundo queria ouvir, e começaram a aparecer naturalmente convites para ela palestrar, que nem era palestrante profissional, começou a palestrar, apenas compartilhando sua experiência sobre ser uma amante da realidade. E quando ela chegava dessas palestras, desses eventos, depois de vários dias fora de casa, ela encontrava a casa uma bagunça, muita sujeira, muita louça na pia, os filhos não lavavam, o marido não cuidava também, e ela estava lá. Então, chegava. Se fosse na outra época, a mente da Byron Katie iria fazer ela fazer um escarcéu, brigar com todo mundo, mas a Byron Katie não era mais essa. Ela era agora uma iluminada. Então, ela conta aqui o que aconteceu com a vida dela sem ficar ouvindo as historinhas que a mente conta. Na primeira vez que isso aconteceu, ou seja, que ela chegou de viagem, encontrou a casa em uma bagunça total. Na primeira vez que isso aconteceu, ouvi uma voz que dizia, lave a louça. Parecia estar vindo do arbusto em fogo. Olha aí a sarça ardente. E a voz do arbusto dizia, lave a louça. Não parecia uma voz muito espiritual aos meus ouvidos, mas apenas segui suas ordens. Fiquei de pé na pia e ia lavando o prato seguinte, ou sentava com um monte de contas e pagava a que estava em cima, uma de cada vez. Nada mais era necessário. No fim do dia, tudo tinha sido feito e eu não precisei entender quem ou o que havia feito tudo. Entendeu? Uma coisa de cada vez, sem diálogos mentais, sem histórias e julgamentos sobre a realidade, ela simplesmente foi fazendo uma coisa atrás da outra, quando menos percebeu, tudo estava pronto, a casa estava limpa, as contas estavam pagas e tudo estava em ordem. Quando surge um pensamento, lave a louça, você não a lava. Note como uma guerra interna é deflagrada. Olha aí,
quando você vê a pia cheia de louça? Ao invés de fazer, vem o pensamento. Louças estão sujas na pia, alguém precisa lavar. O que é que acontece? A pessoa não faz como a Byron Katie, que simplesmente vai lá e se vê diante da louça e lava, sem nenhum pensamento ou julgamento sobre a situação. Pelo contrário, a maioria das pessoas trava uma verdadeira guerra mental, psicológica e interna com a realidade que está diante dela. O diálogo é mais ou menos assim. Lavo mais tarde. Já devia ter lavado a esta altura. Minha companheira de quarto devia ter lavado. Não era minha vez de lavar a louça. Isso não é justo. As pessoas vão pensar mal de mim se eu não fizer isso agora. Então, várias frases. A mente começa a tecer vários julgamentos e pensamentos a respeito da louça estar suja na pia. Você não faz como a Byron Katie e simplesmente vai lá e lava. Não. A mente tece toda uma história, um cenário, uma guerra diante da realidade que se apresenta. O estresse e o cansaço que você sente são, na verdade, fadiga mental por esse combate. Perceba que não é físico o seu cansaço. Porque quando estamos fazendo algo que amamos, que gostamos de fazer, fazemos em estado de flow e nem vemos a hora passar. Quando a gente vê, já fez um monte e o corpo está ali, pleno, forte, saudável, satisfeito. Mas quando você trava uma guerra mental a respeito do que você acredita ter que ser feito e você luta contra a realidade, todo o desgaste, o estresse e o esforço mental, todo esse desgaste é causado pelo esforço mental. Não é o esforço físico, mas o da mente. Sabe quando você vai fazer prova de concurso, já fez uma prova da faculdade ou de vestibular, que você tem que estudar muito e você fica 4 horas lá, sentado diante de várias folhas, tendo que tomar decisões, fumaçando a cabeça, você sai esgotado, você sai de lá com fome, você sai cansado. Mas se você precisa ficar 4, 5 horas na festa com seus amigos, você dança, você pula, você bebe, você não sente, você se divertiu. Por quê? Porque na primeira situação existia uma batalha dentro da sua mente. Na segunda, não. Existia apenas a emoção e a vivência do momento presente, que para você era tão prazeroso. Entendeu? Que todo o nosso sofrimento, desgaste e estresse é causado por este diálogo mental que se opõe à realidade. Vamos lá. O que eu chamo de lavar a louça é a prática de amar a tarefa à sua frente. Sua voz interna a guia o dia inteiro para que faça coisas simples como escovar os dentes, dirigir até o trabalho, ligar para uma amiga ou lavar a louça. Então são coisas simples. A mente complica, é só pegar o carro e ir para o trabalho. Não, mas eu tenho que falar, não gosto desse trabalho, poxa, olha o trânsito como tá, e a mente vai ficar dialogando e estressando você, quando na verdade você poderia simplesmente estar presente em cada segundo da ida da sua casa até o trabalho, vivenciando cada momento. Embora possa ser apenas uma outra história, é uma história breve. E quando você segue a orientação da voz, a história termina. Simplesmente faça o que tem que ser feito, sem pensamentos, sem julgamentos, sem histórias mentais sobre a situação. Estamos realmente vivos quando vivemos assim, tão simplesmente, abertos, esperando, confiando e amando fazer aquilo que aparece diante de nós no presente. Olha aí, gente. Que maravilha viver dessa forma. Então, ela vai falar sobre dinheiro agora. Porque lembra que esse diálogo a Kate está tendo com uma mulher, que é a Ruth, que Ruth está enlouquecida com medo de perder suas ações, com medo da oscilação da Bolsa de Valores e já está pensando que vai passar a velhice pobre sem ninguém cuidando dela. E ela
Isso tem deixado ela, a mente dela, o diálogo mental com medo do futuro, tem deixado ela estressada e doente. Nunca recebemos mais do que podemos manipular. E há sempre apenas uma coisa a fazer. A vida nunca fica mais complicada do que isso. Então, a Byron Katie fala o seguinte: a vida te dá uma coisa de cada vez para você fazer. Só que a mente transforma aquela uma coisa em uma tempestade. Então, tudo que vem até nós para ser feito por nós, vem uma coisa de cada vez. E a gente faz sem pensar no porquê, no quando, no como, no onde, quem deveria estar fazendo, eu não deveria, sem julgamentos. Como o Byron Katie falou, cheguei de viagem e a casa está revirada. Ela poderia falar várias coisas, mas ela foi fazendo uma coisa de cada vez. Primeiro um prato, lavou, ponto zero. Quando você viu, terminou a louça inteira, sem ficar diálogos mentais. Depois, o que tem para fazer? A vida vai te instruir. Agora, varrer. Varreu. Mas não esteja varrendo e já pensando na roupa que tem que botar para lavar. Já pensando na comida que tem que fazer. Não, faça uma coisa de cada vez. E a Byron Katie fala, a vida, ela sempre vai te dar uma coisa por vez para você fazer, ok? Nunca fica mais complicada do que isso. É a mente com seus diálogos mentais sobre a realidade que complica as coisas e drena nossa energia. O que a Ruth falou? Estou apavorada e em pânico, a ponto de ficar paralisada quando se trata de tomar decisões sobre dinheiro. Se continuo no mercado ou saio dele por causa da atual volatilidade. E meu futuro depende disso. É isso que está preocupando a Ruth. E a Byron Katie responde, seu futuro depende do seu dinheiro. Você pode saber com absoluta certeza de que isso é verdade? Então, quantas pessoas estão como a Ruth, achando que o seu futuro depende do seu dinheiro? Não, mas grande parte de mim fica desesperada com isso, a Ruth responde. E a Byron Katie continua. Sim, uma grande parte de você tem de ficar desesperada com isso, porque você crê que é verdade e ainda não se perguntou. Seu futuro depende do dinheiro que você investiu. Qual a sua reação? Como é que você vive quando você acredita nesse pensamento, seja ele verdade ou não? Então, este pensamento, meu futuro depende do meu dinheiro. Como você se sente quando acredita nesse pensamento? Você tem como saber com absoluta certeza de que o seu futuro depende do dinheiro que você tem? Tem como você saber, olhar no futuro e saber se realmente depende disso? E como é que você se sente quando você pensa que o seu futuro depende do seu dinheiro? Aí a Ruth responde, em pânico, me sinto em pânico, em um estado de enorme ansiedade. Quando havia mais dinheiro, eu ficava muito mais calma. Porém, quando os investimentos flutuam, fico em um estado terrível de nervos. Olha aí. Então, gente, a Ruth, olha a situação da Ruth. Ela está em desespero. Quando a bolsa sobe, ela fica, tô garantida na vida. Quando cai, ela, meu Deus, que desespero. Eu não é assim, gente. Muita gente vivendo dessa forma. Eu confesso que é um grande desafio. E a Katie responde, quem você seria sem um pensamento? Meu futuro depende do dinheiro que investi no mercado. Então, a Katie, ela pergunta, quem você seria sem esse pensamento? É este pensamento que está fazendo você sofrer. É este pensamento que está fazendo você se desesperar. O nosso sofrimento é sempre causado por algum pensamento. Quando você perceber, estou sofrendo, estou em pânico, estou triste, estou com raiva, investigue. Qual pensamento está causando esse sentimento, essa emoção que está sendo percebida, vivenciada por você? Aí a Ruth responde, se eu não acreditasse nesse pensamento, eu seria uma pessoa muito mais tranquila.
meu corpo não ficaria tenso. Aí a Keire responde: dê-me uma razão que não lhe cause estresse, nem a faça entrar em pânico para manter esse pensamento. Então, se acreditar nesse pensamento faz você se sentir mal, em desespero, acaba com a sua vida, então me dá uma razão para você continuar acreditando que ele é verdade. Aí a Ruth responde: não há nenhuma razão que não me cause estresse, mas não pensar sobre dinheiro me dá um tipo de estresse diferente, como se eu estivesse sendo irresponsável. Assim, de qualquer jeito, eu perco. Então, muitas pessoas falam isso exatamente como a Ruth. Mas se eu não pensar no meu futuro, eu vou estar sendo irresponsável. Se eu não cuidar do meu futuro, o que vai ser dos meus filhos? Mas se eu não me preocupar com dinheiro, como é que eu vou viver? Vou sobreviver? Então, as pessoas acreditam que é a preocupação que elas têm com o dinheiro que traz o dinheiro para elas. Mas não! Não é! A preocupação que nós temos com ele não está trazendo o dinheiro. E a Keire vai responder aqui, a Byron Katie vai responder o que é que está trazendo o dinheiro para a nossa vida. Não é o nosso estresse, não é a nossa preocupação com ele que traz o dinheiro para a gente. A Byron Katie responde: como é que você pode não pensar sobre alguma coisa? A coisa é que pensa você. O pensamento simplesmente aparece, ele está lá. Como é que não pensar sobre isso pode ser irresponsável? Ou você pensa sobre isso ou não pensa. O pensamento aparece ou não. É surpreendente que depois de tantos anos você ainda ache que pode controlar o seu pensamento. Você pode controlar o vento também? Então, esse livro é um livro que nos ensina muito sobre controle, soltar o controle. Então, quando eu penso que eu posso controlar o meu futuro, que eu posso controlar como vai ser a minha velhice, que eu posso controlar os resultados através do dinheiro que eu tenho, através do meu poder de persuasão e manipulação, eu estou enganando a mim mesma. Porque o pensamento, nem a mente nós conseguimos controlar. Ela vai continuar produzindo os pensamentos, porque ela está lá com uma TV ligada ao Léo, simplesmente produzindo imagens. Cabe a você se identificar com as imagens que ela produz ou não. Então, não é desligar a mente, mas simplesmente não se vê como sendo a mente e acreditando naquilo que a mente conta. Porque a mente está o tempo todo criando histórias. Você acredita nelas ou não? Então a Ruth responde: não posso controlá-lo. E o oceano, você pode controlar? Também não posso. Vamos parar as ondas, que tal? Pouco provável, ao não ser que elas parem quando você está dormindo. Os pensamentos? As ondas, nenhum pensamento, nenhum oceano, nenhum mercado de ações pode ser controlado. Que irresponsabilidade a sua dormir de noite! Então, se você acredita que pode controlar tudo, então você não tinha nem que dormir, porque quando você dorme, você solta o controle. E o que a Byron está falando é: viva soltando o controle, porque você não tem nenhum controle sobre nada. Não durmo muito bem, a Ruth fala. Estou de pé desde as 5. Aí a Katie fala: é irresponsabilidade. Pensar e me preocupar vai resolver todos os problemas. A sua experiência tem sido essa? Então, muitas pessoas pensam que se eu me preocupar com o problema, eu vou resolver o problema. Não, a Ruth diz. E a Katie fala: então, vamos ficar despertas e explorar um pouco mais essa experiência, ok? Aí, eu vou pular aqui um pouco para ela ler sobre o que ela fala, de onde vem o dinheiro. Será que a gente controla? Aí, vamos lá. A Byron Katie fala o seguinte. A Katie fala: o único futuro que você quer é paz e felicidade. É esse o único futuro que todos nós queremos, paz e felicidade. Nós queremos para o agora, nós queremos para o amanhã. Esse é o nosso maior anseio. Quando a gente pensa em
ter o dinheiro, a gente pensa em garantir o nosso bem-estar, em garantir o nosso estado de paz, liberdade e felicidade. Rica ou pobre, quem se importa quando estamos seguras em nossa felicidade? Essa é a verdadeira liberdade, uma mente que já não é enganada por si mesma. Então ela está dizendo que a verdadeira felicidade é alcançada por uma mente em paz. Isso era o que eu pedia em minhas orações quando criança, paz e felicidade, a Ruth fala. E a Katie responde, portanto, essa mesma coisa que você busca impede que fique consciente daquilo que você já tem, a paz e a felicidade, que você não está tendo porque você está se preocupando com aquilo que você não pode controlar. Os pensamentos aparecem. Como é que vamos enfrentá-los? É só sobre isso que estamos falando aqui. Então, os pensamentos, acreditar nos pensamentos é que causa o nosso sofrimento. Qual é o pensamento que está causando o sofrimento da Ruth? O meu futuro depende do meu dinheiro, por isso eu não posso perdê-lo. Né? Então, este pensamento que está norteando a vida da Ruth e está fazendo ela sofrer, faz com que ela fique em estado de nervos, porque ela acredita que o futuro dela depende do dinheiro que ela investiu no mercado de ações. Só que ela não tem como controlar o mercado de ações e ela está tentando controlar o mercado de ações para garantir o futuro de paz e tranquilidade através do dinheiro que ela investiu. Só que isso não pode ser controlado. Aí a Ruth fala, ou estamos nos apegando ao problema ou estamos investigando. Então, você só tem duas opções quando você enfrenta um pensamento que está te fazendo sofrer. Ou você acredita nele e sofre, né? Ou você investiga esse pensamento. E como é que você investiga? Será que é verdade? Esse pensamento, eu tenho como controlar? Como saber que esse pensamento que está me causando sofrimento é verdade? Como eu me sinto quando eu acredito que ele é verdade? Qual a razão para eu continuar acreditando nesse pensamento se ele só faz eu sofrer? Entendeu? Investigar a veracidade desse pensamento. Aí a Katie responde, isso mesmo, eu fico muito contente de que o mercado de ações não vá cooperar com você. Aí a Ruth ri. Se isso é o que é necessário para trazer paz e felicidade verdadeiras em sua vida. É para isso que tudo existe. Isso deixa a sua própria solução. Por isso, quando conseguir todo esse dinheiro e estiver feliz, totalmente feliz, o que você vai fazer? Vai se sentar, ficar de pé ou deitar-se. É mais ou menos isso. E vai continuar testemunhando essa história interna de que está contando agora. Se não tomar conta dela, da maneira que ela merece, que é enfrentá-la com compreensão do jeito que uma mãe carinhosa enfrenta seu filho. Então, ela está dizendo o seguinte, o que é que você vai fazer quando você estiver lá na sua velhice, com o seu futuro garantido pelo dinheiro que você investiu nas ações? Você vai sentar, você vai tomar um café, você vai deitar, você vai dormir. Por que você não faz isso agora? Tá bom? Aí, a Byron Katie vai falar aqui sobre o dinheiro, tá bom? E agora eu quero ler uma outra parte do livro, um outro trecho do livro que complementa muito bem essa conversa da Ruth, que estava desesperada por causa da flutuação do mercado de ações e estava com medo porque achava que seu futuro está garantido pelo seu dinheiro. E a Byron Katie falando sobre o que, na verdade, garante o dinheiro. Então, está aqui na página 126, 127. Ela fala o seguinte, se você vive com um pensamento não investigado do tipo, preciso de dinheiro para estar seguro e salvo de riscos, você está vivendo em um estado de espírito desesperador. Os bancos se dão mal, os mercados de ação quebram,
As moedas deflacionam, guerras são deflagradas, as pessoas mentem, não cumprem contratos e rompem promessas. Nesse confuso estado de espírito, você pode fazer milhões de dólares e mesmo assim estar inseguro e infeliz. E pode ter certeza que existem pessoas que têm milhões em suas contas e estão igualzinho a Ruth, em desespero com medo de perdê-los, porque acreditam que o seu futuro depende do seu dinheiro. Veja quanta energia o estresse e o medo exigem. E se todos os problemas fossem convertidos em soluções que o fizessem sentir paz interna, porque na verdade é isso que todo mundo está buscando. E aí ela continua. Algumas pessoas creem que o medo e o estresse são aquilo que os motivam a fazer dinheiro. Mas você tem certeza absoluta que é isso? Isso é verdade? Então tem pessoas que pensam que elas têm que estar com medo e com estresse para poder ganhar dinheiro. Eu tenho que correr atrás, tenho que fazer meus corres, tenho que correr, tenho que ganhar dinheiro. Bora lá. Elas pensam que é isso que vai trazer o dinheiro para elas. Tem certeza absoluta de que isso é verdade? Você não teria feito, você não tem certeza de que teria feito o mesmo volume de dinheiro ou até mais se você não tivesse estressado e preocupado? Preciso de medo e estresse para me movimentar. Quem seria você se nunca mais acreditasse nessa história? A felicidade é uma mente lúcida. E uma mente sã e lúcida sabe como viver, como trabalhar, que e-mails enviar, que telefonemas fazer e o que fazer para criar aquilo que quer, sem medo. Quem seria você sem um pensamento? Preciso de dinheiro para estar segura. Olha aí, é possível que a convivência com você fosse muito mais fácil. Você poderia até começar a perceber as leis da generosidade, as leis de deixar que o dinheiro saia e volte sem medo. Você nunca precisa de mais dinheiro do que aquele que você já tem. Quando entender isso, vai começar a entender que, desde o princípio, já tinha toda a segurança que queria que o dinheiro lhe desse. É muito mais fácil fazer dinheiro a partir dessa posição. Então, que luz esse trecho do livro, esses 2 trechos do livro me trouxe a respeito da vida financeira. Ela fala, você não precisa de medo, de estresse para fazer dinheiro. Muita gente acredita que precisa, e a Byron Katie está falando aqui exatamente disso. E o que foi que isso trouxe de clareza para a minha vida? Eu me vi, sim, usando medo e estresse para ganhar dinheiro. Não, tem que fazer, não pode deixar, não pode relaxar, não pode dormir, não pode. E não é isso que traz. Naturalmente, o dinheiro que a gente precisa é o dinheiro que vem. Então, é até uma lei universal, gente. É uma lei universal. Perceba que hoje você vive com uma quantia maior do que você vivia antes, porque hoje você precisa de uma quantia maior. Então, a vida vai aumentar o dinheiro que vai fluir através de você quando você precisar que essa quantia seja aumentada. E eu comecei a pensar sobre isso. Você acha mesmo que, vamos falar do Elon Musk, Elon Musk tem bilhões de dólares e ele não precisa desse dinheiro? A energia que flui através dele precisa desse dinheiro. Ele manda foguetes para o espaço, ele constrói carros elétricos para substituir o carro a gasolina. Então ele precisa. Quantas pessoas trabalham nas imensas empresas dele? Então ele precisa dos bilhões que ele tem. Eu estava conversando com um milionário, um amigo meu, e ele estava dizendo assim, olha, eu conheci um bilionário, e ele me falou o seguinte, que o segredo é você precisar de mais, se abrir e o universo manda mais para suprir aquele espaço. Então, ele entendeu o seguinte, estou morando, olha, isso que eu falei que ia ser polêmico, porque o que é que nos ensinam
muitos educadores financeiros. Você tem que cortar os seus gastos, não pode esbanjar mais do que você, né, entende? E esse bilionário falou assim, é tudo energia. Eu morava numa casa X, fui para uma casa o dobro do tamanho e ganhei o dobro do dinheiro. Então, ele percebeu que mais vinha para ele, quanto mais ele precisava. Então, a vida ela vai suprir para nós conforme a nossa necessidade. Se você mora numa casa de 2 quartos e você se mantém, você percebeu que a vida está te chamando para uma expansão, para uma casa maior, porque agora não dá, você tem que seguir esse fluxo e confiar que a vida vai suprir o espaço que ficou ali. Só que as pessoas querem primeiro ter o dinheiro vindo, aí ele sobra, aí elas vão fazer. Mas não é dessa forma. Tem um outro iluminado também, que eu até anotei, que ele falou muito igual que a Byron Katie fala, e eu até anotei. Foi em um vídeo. O nome dele é Sergi Torres. Ele é um espanhol e é maravilhoso as palestras dele. Ele fala o seguinte: a quantidade de dinheiro que você tem agora não poderia ter sido maior se você tivesse evitado aquele erro que pensas que fizeste. Você não poderia ter tido mais se tivesse ouvido aquele conselho, ou se não tivesse comprado isso ou aquilo, ou se tivesse investido diferente. Não há nada que você pudesse ter feito diferente em seu passado que te levaria a ter uma quantidade superior ou inferior de dinheiro àquela que você tem agora. Você me entende? A quantidade de dinheiro que você tem agora está sendo gerada agora mesmo, neste instante. Agora mesmo está sendo gerada a quantidade de dinheiro que você tem agora. Conforme a sua necessidade aparece. Portanto, por mais que você revire todo o seu passado procurando memórias, você nunca tem mais dinheiro do que aquele que precisa no momento. Então, é a mesma coisa que a Byron Katie fala. A necessidade surgiu, o dinheiro apareceu. Outro também que fala sobre isso é o livro do Wallace D. Wattles, A Ciência para Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. É um livro centenário. Ele também diz sobre isso, que você abre o espaço e o universo preenche. Então, não é sobre escassez, sobre ficar economizando até no papel higiênico, no sabonete mais barato, cortando muitos gastos que você vê como gastos, que você, na vibração da escassez, da limitação, vai atrair mais dinheiro. Olha só o medo que Ruth estava, em pânico, muitas pessoas vivendo dessa forma. Enquanto um bilionário deu um conselho para um amigo meu, dizendo, eu já entendi que é assim. E a mesma facilidade que eu tive de fazer 1 milhão, eu fiz 1 bilhão. Por quê, gente? Porque não é na vibração da escassez que a gente cria a prosperidade. É na vibração da abundância. Então, você nunca terá mais dinheiro do que aquele que você precisa. Abra o caminho para que o universo preencha aquele novo espaço. Nunca na minha vida, eu olho para trás e você vai olhar, sinceramente, na sua. Nunca faltou nada para você. Mesmo que você diga, eu passei fome quando eu estava com a minha família, você pode até ter ficado com fome um dia, mas no outro apareceu a comida. Você não morreu, você está aqui. E aquela fome que você passou construiu algo especial dentro de você, lapidou você de alguma forma. Não existe ninguém que não tenha suas necessidades supridas pela vida, conforme a necessidade aparece. É simplesmente assim. Se o Elon Musk tem bilhões, ele está usando aquilo. Porque, gente, seria contra uma lei universal, que é a lei do uso, que é a lei do fluxo e do refluxo, a lei da vibração, gente. Se algo está parado, o universo arruma um jeito de dar utilidade para aquilo. Então, não é acumular coisas sem necessidade que vai te fazer uma pessoa rica, uma pessoa feliz. Mas é confiar no fluxo da vida, que conforme a tua necessidade aparece, os recursos aparecerão para supri-la.
Simples assim. É muito, muito melhor viver acreditando que a vida sempre é generosa e supre toda necessidade conforme ela aparece. Quem faz com que a gente não consiga enxergar a vida dessa forma é a mente, que está sempre preocupada criando historinhas sobre o futuro que ela não tem controle nenhum. Não, mas aí quando ficar velha, isso vai acontecer. Não, mas se você alugar essa casa maior do que a outra, você não vai conseguir dinheiro para pagar. E a mente vai ficar tagarelando, tagarelando. E você não vai sair do mesmo nível que a vida está te convidando para, ir para o próximo nível. A vida está dizendo, vem, siga o teu coração. Eu vou suprir conforme a necessidade aparece. Mas a gente quer acumular tudo para se sentir seguro, mas a vida já nos dá essa segurança. Ok? Bom, espero que de alguma forma possa ter trazido paz no teu coração e confia na vida, porque controlar, a gente não tem como controlar o que acontece no nosso futuro, mas a gente tem como confiar que a vida, o universo, Deus, a consciência, a centelha, como chamar, tem controle de tudo e não vai nos deixar desamparados em nenhum momento. A realidade, ela é perfeita e a gente precisa amá-la, tá bom? Vou deixar o link para esse livro aqui na descrição do vídeo e é transformador realmente a forma como a Byron Katie apresenta. E a gente nunca mais vê a realidade da mesma forma. Porque existe a realidade e a realidade que a mente conta para nós, que são as opiniões, os conceitos, julgamentos que a mente tece sobre a realidade. Mas sem os pensamentos, a realidade é perfeita. E todas as suas necessidades estão agora, nesse momento, supridas. Um beijo da minha centelha para a sua. Até mais.